Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita e Web TV de Maceió, é motivo de satisfação estarmos mais uma vez em contato com vocês. Trata-se da sequência de programas que estamos fazendo com o título O Evangelho e Sua Simplicidade, onde num primeiro momento, no ano passado, abordamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse ano estamos analisando os versículos do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, que é, sem dúvida nenhuma, um marco de fundamental importância para encontrarmos a essência de todos os ensinos morais de Jesus. Então, é natural que tenhamos as nossas atenções voltadas para o Sermão da Montanha. E mais ainda, dentro de uma visão ampliada que o Espiritismo nos proporciona. Assim, meus amigos, vamos verificar que no Sermão da Montanha, Jesus faz algumas alusões a árvores, não é? Algumas comparações que era comum nas manifestações de Jesus, as comparações com elementos da natureza, com cenas, episódios que aconteciam no seu dia a dia, para que o povo entendesse de uma forma mais simples a importância dos seus ensinos. Assim, no Sermão da Montanha, nós temos no capítulo 7º, no item 17, ou versículo 17 de Mateus, a seguinte colocação: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. E vejam, sem dúvida aí é claro, para qualquer pessoa entender essa comparação entre frutos bons e frutos maus. Qualquer criatura que saboreie um fruto, ele vai saber distinguir a diferença entre aquele fruto bom e o fruto mau. Mas o que Jesus quis dizer com a boa árvore? É a árvore saudável, bem tratada, em contraste com aquelas árvores que são maltratadas. A árvore má pode significar também relacionado com a origem da palavra lá, que vem lá do grego, que pode ser podre, putrefato, estragado. Então há muitas interpretações para entendermos a árvore má. O termo também ele pode significar simplesmente uma árvore má, uma árvore inútil, uma árvore assim desprezível. Então é esse o significado. Depois nós vamos mais para frente comentar a relação dessa frase de Jesus exatamente com o ensino moral, a aplicação que nós vamos encontrar nos dias de hoje. Mas também Jesus prosseguiu no versículo 18 também do Evangelho de Mateus, ainda falando do mesmo assunto. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nesse conjunto, então, nós vamos entender o valor da árvore em função do fruto que ela produz. Então, nessa
significação apresentada aqui a partir do discurso de Jesus, ele está insistindo, né, que tudo que produz algo que não é bom deve ser deixado de lado. A ideia, então, é de que, na comparação, os atos bons, as boas obras, podem receber o galardão ou o favor de Deus. E aquilo que não é bom tem que ser não valorizado, deixado de lado. Então isso é muito significativo para nós. Então é interessante quando Jesus ele fala que conheceremos os frutos, né? E com os frutos é que nós avaliamos a árvore, né? O valor da árvore. Então aí nós vamos ver claramente o papel, a importância daquela árvore. Pois bem, quando nós temos essas observações feitas por Jesus no Sermão da Montanha, é interessante que em outros instantes das suas pregações, em outros instantes dos seus ensinos, ele faz referência também, né, à questão de árvores. E é interessante que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec, com toda a atuação do mundo espiritual, o capítulo 19. Capítulo 19, que é intitulado A Fé Transporta Montanhas. Pois é nesse capítulo que Allan Kardec trata da parábola da figueira seca. Vejam, mais uma vez, então, a imagem, né, de uma árvore, né, aí nos ensinos de Jesus. E nessa parábola da figueira seca, que ela é muitas vezes repetida, né, em toda parte, é que nós vamos chamar a atenção aqui desse trecho ou desses versículos. Jesus então estava saindo de Betânia com seus discípulos e ele teve fome, mas ele viu à margem da estrada uma figueira e ele se dirigiu àquela figueira para poder se alimentar. Quando ele se aproximou, ele verificou que aquela figueira só tinha folhas e não apresentava figos, porque não era tempo de figos. Nós temos que lembrar também que tem um tempo, né, para o figo. Então Jesus disse àquela figueira: que ninguém coma de ti o fruto. E o que os discípulos ouviram e registraram muito bem. E no dia seguinte, quando eles passaram outra vez naquele pedaço da estrada, a figueira estava seca. E Pedro então perguntou: vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente em tudo o que houver dito, acontecerá. Então aí há dois ensinos nessa parábola da figueira seca. Um que Jesus estava mostrando, né, a decepção da figueira que não tinha o figo, que não tinha um fruto naquele momento. E a outra, que tem uma outra conotação, que não é o objetivo de nós tratarmos agora, é a questão da fé. Então, da transmissão do pensamento e do sentimento, e que pode afetar plantas e pessoas. Então, é isso que aparece também nessa parábola da figueira seca. Mas, vejam bem, fica então importante para nós verificarmos, em primeiro lugar, os exemplos que Jesus utilizava, as ilustrações, né, de cenas da própria natureza, para facilitar a compreensão daquele povo, né, que tinha, obviamente, as suas limitações, as suas dificuldades. É nessa circunstância, então, que quando ele fala da árvore que produz bons frutos e analisa o valor de uma
árvore pelos seus frutos, é que nós vamos então chegando naqueles momentos de trazer essas colocações ditas por Jesus há quase 2000 anos para a realidade, para o contexto que nós estamos vivendo. Aliás, esse é o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo não fica preocupado em ficar estimulando que se decore passagens bíblicas e que se repita passagens bíblicas, ou que se discuta apenas palavras aqui ou acolá e o significado estrito de uma palavra. Não, não é essa a ideia. O Espiritismo, Allan Kardec deixa claro na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele objetiva analisar e estimular a compreensão do ensino moral de Jesus. Então, de tudo aquilo que Jesus falou, nós vamos então entendendo a repercussão, a praticidade para os nossos dias, em termos de uma fundamentação moral, né, daqueles ensinos do Mestre. Pois bem, nós temos muito material na literatura espírita que trata das parábolas de Jesus, vários livros, né, e que trazem a interpretação espírita sobre essas parábolas. Mas eu gostaria de destacar nessa oportunidade um livro histórico, vamos assim dizer, porque ele foi escrito por Caiba Schutel, pioneiro, né, do movimento espírita paulista e brasileiro, que na cidade de Matão, interior de São Paulo, ele se estabeleceu lá e no começo do século XX ele funda um centro espírita, funda o jornal Clarim, funda a Revista Internacional do Espiritismo e começa a editar vários livros de sua autoria, estudando o Evangelho de Jesus. Então vejam, há um livro que se chama Parábolas e Ensinos de Jesus, de autoria de Caiba Schutel. É um livro, portanto, histórico, porque ele foi editado, ele foi lançado ainda nos anos 1930, e até hoje ele é um dos livros mais vendidos pela casa editora O Clarim. Vejo então a importância, né, o linguajar, a objetividade do autor para analisar as parábolas e ensinos de Jesus. E nós temos ali dois comentários ou dois capítulos relacionados com essa questão da árvore no conceito de Jesus, e onde nós vamos extrapolar aí a aplicabilidade moral e espiritual. Então ele analisa, por exemplo, também a parábola da figueira estéril, que nós lemos há pouco, né, um trecho, e que também é tirada do Evangelho de Mateus e é tirada do Evangelho de Lucas. Então é uma parábola marcante, ela é muito importante, porque mostra, né, o valor daquilo que nós produzimos. Então Caiba Schutel, ele analisa aquela questão de Jesus ter secado a figueira, aquele poder espiritual, né, que é um poder mental, é um poder de sentimento. Jesus, como o espírito puro e perfeito, ele tinha plenas condições de realizar isso. Mas ele analisa também, Caiba Schutel, a questão dos frutos produzidos pelas árvores. E o que ele destaca? O que nós precisamos, na verdade, é aprender a produzir boas obras. Então é esse o grande apelo, esse é o grande chamamento. E se a figueira estava com uma folhagem bonita, né, como foi dito, mas não tinha o figo, então aí nós podemos relacionar a folhagem com a aparência das pessoas, a vestimenta, né, tudo às vezes muito belo, né, muito harmonioso, mas o que ele faz, o que ele produz, como ele age. Então essa relação também é importante. A galhagem, a folhagem chama atenção,
mas o importante é aquilo que sai, que é produzido, que é o fruto. Então são as boas obras. E aí nós podemos lembrar as boas obras das pessoas e as boas obras das instituições, né? Nós podemos encontrar também pelo mundo afora instituições com uma bela aparência, né? Opulentas às vezes a sede, de chamar a atenção, monumentais, mas o que ela colabora com a sociedade? O que ela faz de bem ao próximo? Isso é que é importante. Então, os galhos e a folhagem bonita é essa aparência externa, e o fruto é a essência, aquilo que sai, aquilo que é produzido, né? Então, assim é que nós vamos entendendo esse sentido, né, da relação entre a árvore e seus frutos. Então, Karma Shuttha, a partir daí, ele chama a atenção que às vezes há muitos monumentos religiosos, né, belíssimos, pomposos, mas e os seus representantes, os participantes desse templo? Eles são ativos no tocante à convivência fraterna, à colaboração com a sociedade, num mecanismo de fraternidade, numa prática de solidariedade? Isso são os frutos. Então isso é que é realmente o essencial e que é importante. Então é assim que ele fala, a Karma Shuttha, com exemplos, né, práticos trazidos para a nossa atualidade, o que é bastante significativo, sem dúvida nenhuma. E ele também, num outro capítulo, Karma Shuttha, nesse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele faz comentários sobre uma outra vertente da mesma questão. É a chamada Parábola da Figueira em Vegetação, que foi registrada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Então diz o seguinte, que na verdade é um desdobramento da parábola da figueira, porque a figueira na Palestina, naquela época de Jesus, era uma árvore de muito valor, pelo fruto que ela produzia. Então, ao lado do trigo, ao lado da cevada, do centeio, da azeitona, da amêndoa, do bálsamo, da mirra, o figo era, sem dúvida nenhuma, um dos produtos mais importantes e mais comerciais. Então esse é um aspecto material, vamos assim dizer, do fruto, né? Mas essa transformação que nós queremos dizer, e que é falado aqui por Karma Shuttha, são as estações do ano. Então nós temos a árvore que muitas vezes ela, no verão, ela começa a apresentar os brotos, as folhas vão aparecendo e logo depois aparecem os frutos. Assim somos nós também no tocante ao nosso amadurecimento, né, como seres encarnados, espíritos encarnados. Então é importante nós assinalarmos que há um período de transformação. Então Jesus comparou aquele período, né, daquela figueira que não estava na época ainda de estar produzindo figos. E isso é importante para nós. Então nós temos que lembrar que nós temos brotos de folhas, quer dizer, gerando, preparando o aparecimento do fruto. Assim somos nós também encarnados, né? Seres espirituais que vão amadurecendo ao longo das várias existências, através das várias reencarnações, num processo educativo, passo a passo, nós vamos amadurecendo até o momento em que, a partir de uma determinada vida corpórea, de uma reencarnação, a gente pode estar produzindo bons frutos. Mas nós podemos também fazer a comparação dentro de uma única existência, né? Vendo as transições
da infância, adolescência, juventude, maturidade. São etapas, né, comparáveis às árvores também, dentro de todo um conjunto das estações do ano, até o momento em que aquela árvore já amadurecida, ela tem boas condições de produzir frutos adequados, né, saborosos para o povo. Então esses comentários são interessantíssimos e todos eles, vejam, são relacionados com árvores, né? Então por isso que essa colocação de Jesus ao falar, né, no Sermão da Montanha, de que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, nós estamos sem dúvida nenhuma sendo chamados, né, com essa comparação com elementos da natureza, a entendermos melhor, não é, a nossa ação como seres encarnados e aquilo que nós podemos ir crescendo no nosso dia a dia, com o nosso esforço, superando as intempéries, como a árvore supera, né, algumas estações do ano, até chegar ao momento em que produz bons frutos, até chegar ao momento em que nós superamos os nossos limites, as nossas dificuldades e conseguimos também produzir boas ações. Nessa ótica, então, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta essa parábola da figueira seca, né? E aí ele chama a atenção que a figueira seca, ou a árvore seca, vamos assim dizer, é símbolo das pessoas que só têm aparência, mas em realidade não produzem nada de bom. E aí, vejam, é Kardec que escreveu, hein? Não sou eu que estou criando. Os oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se: qual proveito disso se tirou? Então isso é um alerta para nós, né? Que vamos nos treinar a falar em público, na oratória, que a gente procure se esforçar para que aquilo que a gente fale ao outro seja resultado também de um esforço pessoal para colocar tudo aquilo em prática. Então é o emblema, né, dessa árvore má, é o emblema daqueles que têm os meios de serem úteis e não são úteis. Mas então nós temos que procurar ser os intérpretes de bons pensamentos, mas fundamentados em boas ações. Os médiuns também. Os médiuns, para serem intérpretes de bons espíritos, obviamente que eles têm que fazer a parte deles, para que haja uma afinização, uma sintonia vibratória com espíritos bons também, para que o que seja falado não sejam palavras ao vento, mas sejam palavras que consolidadas no exemplo, consolidadas na ação. Então vejam como é importante, né, essa comparação que Jesus faz no Sermão da Montanha da árvore que produz bons frutos. E é interessante então nós lemos um trechinho de Allan Kardec, onde ele está comentando esses aspectos que são de muita importância para todos nós. Quando ele fala, por exemplo, que se em lugar de frutos salutares a árvore der frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, e se dela não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, eles são como a figueira estéril, comparando com pessoas, então, atitudes, ações e palavras. Então, anota Kardec: Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não sabem fazer frutificar os deixará tornar-se presa dos maus espíritos.
Assim é que nós entendemos essa comparação que Jesus faz no Sermão da Montanha entre a árvore e os frutos que ela produz. Até um próximo programa analisando um outro versículo do Sermão da Montanha.